Amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Neste nosso vídeo de mecânica clássica, nós iremos discutir, pessoal, o problema das curvas com inclinação. Eu vou calcular para você a velocidade máxima que um objeto, por exemplo, um veículo, pode ter numa curva inclinada sem derrapar, sem sair dessa curva. E num segundo momento do vídeo, nós vamos estar discutindo a estabilidade de um veículo. Muito bem, vamos começar então. Eu gostaria antes de lembrar para você as curvas planas, né? Por que, por exemplo, que a curva com inclinação ela é mais segura para os veículos, para os motoristas? Bom, se a curva, pessoal, ela é plana, então vamos desenhar aqui o veículo em movimento nessa curva, né, com uma certa velocidade v. Então, o veículo ele tende a sair para fora, né, da curva, tá certo? A força que mantém o carro na curva, fazendo a curva, é a força de atrito, tá bom? E quando então a curva ela é plana, somente a força de atrito contribui para a resultante centrípeta, tá certo? Porque este veículo, quando então ele está num lugar plano, então nós temos o peso que é cancelado pela força normal e nós temos apenas a força de atrito como resultante centrípeta. Então a força de atrito é a única força que contribui para a força centrípeta. Bom, escrevendo as expressões, nós temos força de atrito é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal e a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, né, ou aceleração normal, que é a velocidade ao quadrado sobre o raio r da curva. Então, a força normal nesse caso é igual ao peso, m vezes g, e daqui você extrai facilmente a expressão para calcular a velocidade máxima, né, que esse carro pode ter na curva sem derrapar, que é dado por raiz quadrada do coeficiente de atrito estático vezes a aceleração da gravidade vezes o raio r. Então esta fórmula ela é bastante conhecida, tá certo? Inclusive para o cálculo das curvas, né, da velocidade máxima das curvas planas. Então se utiliza esta fórmula, desde que se conheça o coeficiente de atrito estático no local e o raio r da curva. Logo mais eu vou estar mostrando para você algum método, como que é calculado na prática o raio de uma curva, tá certo? Muito bem. Só que essa fórmula ela vale apenas para curvas planas, né? Agora, se a curva é inclinada, essa fórmula deve ser modificada. E agora então nós vamos entender como que é o cálculo da velocidade máxima quando uma curva ela é inclinada. Bom, pessoal, como aqui eu não vou conseguir desenhar uma curva inclinada em perspectiva, então eu vou desenhar aqui um plano inclinado. Aí vocês imaginem esse plano inclinado saindo do quadro, né, e dando uma volta, e aí você vê então essa curva com inclinação numa perspectiva em 3 dimensões. Então vamos supor que essa curva tenha uma inclinação de θ, né, com a horizontal, tá certo? E aqui eu tenho um veículo, né? Imagine aí um objeto que está se deslocando nessa curva, tá certo? A velocidade dele está saindo do quadro, né? Então ele faz isso aqui. E vamos aí adotar um sistema de coordenadas para esse objeto. Então a velocidade sai do quadro, né? A velocidade v desse objeto. Bom, nós podemos aí adotar um sistema de referência aí inclinado, né, com o eixo x paralelo ao plano inclinado.
Mas nesse caso eu vou adotar um sistema normal, XY, que é aquele que nós estamos acostumados. Então tá aí o nosso sistema XY, tá, pessoal? E aí nós precisamos conhecer as forças que atuam sobre este veículo, este objeto que está em movimento nessa curva inclinada. São elas a força normal, que é perpendicular à superfície. Então nós temos aqui a força normal, N, tá ok? Nós temos o peso, M vezes G, e nós temos a força de atrito. A força de atrito, bom, esse carro ele tende a derrapar para fora da curva, a força de atrito segura ele para dentro da curva, para o centro da curva. Então tá aí a força de atrito, que eu vou chamar de FAT, FAT. Espero que vocês consigam visualizar aí no vídeo esses três vetores que eu desenhei. Muito bem, pessoal, nós temos então apenas a força peso sobre o eixo Y. As outras forças, normal e força de atrito, não estão nos eixos XY. É isso. E o que eu tenho que fazer nesse caso? Nós temos que decompor, então, projetar essas forças segundo as direções XY. Antes disso, vamos identificar o nosso ângulo θ. O nosso ângulo θ, então, é o ângulo que a rampa, né, que é paralela à direção da força de atrito, faz com o eixo X. Então, esse ângulo θ, ele está aqui. Tá ok, pessoal? Então, que também é esse aqui, ângulos opostos pelo vértice, né? Esse aqui é θ, aqui também, por semelhança, é igual a θ. Então, o ângulo θ ele está aqui, quer dizer que a força normal, ela tem essa componente, tá? Que é N vezes cosseno de θ, na direção do eixo Y, e tem uma componente da força normal aqui no eixo X, que é N vezes seno de θ. Tá bom, pessoal? Da mesma forma, nós temos a força de atrito, que eu vou estar desenhando aqui do lado, para não complicar tanto a figura. Então, aqui é o nosso ângulo θ, né? A força de atrito, então, ela também tem componentes. Então, ela vai ter uma componente aqui no eixo Y, que é força de atrito vezes seno de θ, e uma componente aqui no eixo X, que é força de atrito vezes cosseno de θ. Tá ok, pessoal? Muito bem, identificadas então todas as forças, agora eu consigo montar as minhas equações dinâmicas, as equações de movimento, a segunda lei do movimento de Newton. Então nós temos, vamos escrever então, somatório de todas as forças no eixo Y é igual a 0, no eixo Y eu não tenho movimento, na verdade o corpo está em equilíbrio, né? E então isso me dá a seguinte equação: N vezes cosseno de θ menos força de atrito vezes seno de θ menos o peso, massa vezes aceleração gravitacional, igual a 0. E a minha equação de movimento no eixo X, somatório de todas as forças em X, no eixo X já eu tenho a aceleração centrípeta, eu tenho a aceleração. Então, isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Como se trata aí de um movimento circular, nós temos a aceleração centrípeta. Então, muito bem, no eixo X, quais são as forças que nós temos, pessoal? Nós temos menos força normal, que multiplica seno de θ, menos a força de atrito, a componente horizontal da força de atrito,
que é força de atrito vezes cosseno de θ. E isto é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, pessoal. Ora, como o meu eixo x eu orientei ele para a direita, a minha aceleração centrípeta está voltada para o centro da curva, então ela é negativa. Então aqui também tem um menos, tá ok? A gente não pode esquecer desse detalhe. Tudo bem? Então aqui fica tudo positivo, tá ok? Já aqui eu já vou também isolar, né, eu vou substituir, aliás, a força de atrito por coeficiente de atrito vezes a força normal. Então a minha equação em x vai ficar n vezes cosseno de θ menos coeficiente de atrito estático vezes a força normal vezes o seno do ângulo θ. E isso é igual a m vezes g. Tá ok, pessoal? E a minha equação em x, essa era a equação em y, né? Essa aqui é a minha equação em x, vai ficar n vezes seno de θ, mais, porque eu multipliquei tudo por menos 1, coeficiente de atrito estático vezes a força normal, vezes o cosseno do ângulo θ, isso é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva. Muito bem, eu tenho aí então um sistema de duas equações acopladas, tá ok? E agora eu posso então colocar a minha força normal aqui em evidência, tá ok, pessoal? E usar a segunda equação. Muito bem, vamos ver onde que nós vamos chegar então. O meu objetivo é calcular a velocidade, tá certo? A velocidade máxima, né, que eu posso atingir nessa curva inclinada. Então, na primeira equação, nós ficamos com n vezes cosseno θ menos μe vezes seno de θ igual massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória. E a minha segunda equação fica n, que multiplica seno θ, mais μe vezes cosseno do ângulo θ, e isso é igual massa, perdão pessoal, aqui não é m vezes v ao quadrado sobre r, aqui é m vezes g só, né? O mv2 sobre r é aqui na equação de baixo. O que eu vou fazer com essas duas equações? Eu vou dividir essa aqui de baixo por essa de cima. Então eu vou dividir a equação 1 pela equação 2, pessoal. Tá? Eu vou dividir a equação de baixo pela equação de cima. Corta o n, vai cortar o m também, os m's, tá ok? E aí, então, eu vou ficar com a seguinte expressão. V ao quadrado dividido por R vezes G, né? E isso é igual, então, esse termo entre parênteses, seno de θ mais μe cosseno de θ, dividido por cosseno de θ menos μe vezes seno de θ. Eu quero, então, a minha velocidade, né? Então, a velocidade v é a raiz quadrada de r vezes g, que multiplica esse termo aí entre parênteses. Seno θ mais coeficiente de atrito estático vezes cosseno de θ, dividido por cosseno de θ menos coeficiente de atrito estático vezes seno do ângulo θ. Esta é a expressão, então, da velocidade, tá certo, pessoal? Velocidade limite aí máxima que um veículo pode atingir numa curva com inclinação θ. Note que ela ficou bem mais modificada do que a nossa antiga expressão para a curva plana, né? Então vamos ver se essa fórmula aqui ela deve estar contida nessa aqui, porque é um caso particular.
A curva plana é aquela quando o ângulo θ é igual a zero. Então, se a gente fizer θ igual a zero aqui, nós devemos reproduzir essa fórmula aqui. Então, seno de zero vai dar zero, cosseno de zero vai dar 1. Então, aqui em cima vai ficar μe só. Aqui embaixo, cosseno de zero é 1, menos μe seno de zero é zero. Então, aqui embaixo vai ficar 1. μe dividido por 1 vai dar μe. Então, vai ficar μe r vezes g. Ou seja, esta fórmula, quando θ é igual a zero, reproduz a fórmula da velocidade máxima da curva plana, que a gente já conhecia. Então, ok, pessoal? Essa fórmula aqui também é bastante interessante e você repara que ela aumenta o valor da velocidade máxima. Então, agora vamos discutir um pouco a física do problema. Qual a importância das curvas inclinadas? É porque a curva inclinada, pessoal, na curva inclinada, o motorista ele não conta apenas com a força de atrito para a resultante centrípeta. Ele também conta com uma componente da força normal, tá certo? Que está aí ao longo, né, da direção do centro da curva, que contribui também para a resultante centrípeta, que é essa n seno θ. Então, essa n seno θ se junta com a força de atrito aqui, cosseno θ, e essas duas componentes contribuem para a resultante centrípeta. Na curva plana, apenas a força de atrito, né, desempenha o papel de resultante centrípeta. Aqui não, aqui na curva inclinada, uma parte da força normal também ajuda a equilibrar o carro na curva, tá certo? Muito bem. E outra parte da força normal, você repara também que uma parte da força de atrito contribui para aumentar o peso, né, que por sua vez também contribui para aumentar a força normal. Tá ok, pessoal? Então todas as forças estão relacionadas e se você analisar essa expressão, você vê que a velocidade ela aumenta mais do que aqui. Então, de fato, a curva inclinada propicia um valor maior na velocidade máxima atingida por esse carro. Muito bem. Um detalhe, pessoal, agora vamos para uma curiosidade. Você sabe como que é calculado o raio de uma curva? Né? O raio de uma curva numa estrada, por exemplo? Como que é feito esse cálculo? Tá certo? Eu vou mostrar aqui para você. Então, pessoal, vamos considerar aí uma certa curva, tá certo? Imagine que seja aí um trecho de uma curva, tá? Então, nós consideramos que elas são arcos aí circulares, tá certo? Né? Esses lados. E aí, o que acontece? Então, duas pessoas, pessoal, vão esticar uma corda de tal forma a tangenciar aqui neste ponto aqui, tá? Num certo ponto aí desse arco mais inferior. Então tem uma pessoa aqui, uma outra pessoa aqui. E elas esticam uma corda de tal forma que essa corda tangencia um ponto aqui desse arco mais interior, tá ok? Vamos chamar essa distância, esse comprimento dessa corda, de D, tá bom? Muito bem. O que a gente vai fazer também? Depois a gente mede a largura da rua, né? Você tem que medir a largura L da estrada, né? Dessa curva. E agora você então vai imaginar aí, tá? Desse ponto aqui, indo até o centro da curva, pessoal. Então, se você pode aí imaginar, né? Esses dois segmentos se encontrando lá no centro da curva, tá ok? Essa distância aqui é o raio. E essa distância aqui também é o raio da curva, a distância do centro até essa borda, esse arco mais interno,
tá ok? É isso que a gente está definindo como sendo o raio da curva. E aí você utiliza, então, repare que esse triângulo é um triângulo retângulo, e aí você pode utilizar o teorema de Pitágoras. É simples assim, tá? Para se determinar o raio de uma curva na prática. Então, pelo teorema de Pitágoras, você vê ali que a hipotenusa ao quadrado, r mais l ao quadrado, é igual a r ao quadrado mais... Bom, pessoal, daqui até aqui é a metade, né, de d, então é d sobre 2, esse tamanho, mais d sobre 2 ao quadrado, que fica d ao quadrado sobre 4. Então vamos desenvolver isso aqui, r ao quadrado, mais 2r vezes l, mais l ao quadrado, igual r ao quadrado mais d ao quadrado sobre 4. O r ao quadrado vai embora, esse l ao quadrado passa para lá subtraindo e o 2l já passa dividindo para acharmos o nosso r. Então isso aqui vai ficar d ao quadrado sobre 8l menos l sobre 2. Já que eu passei o 2l dividindo e tinha um l ao quadrado, ficou um l em cima ainda. Tá ok, pessoal? Então essa é a fórmula, tá, do raio de uma curva. Eu posso deixar tudo sobre o denominador, o mesmo denominador, né, 8l, e aí isso aqui vai ficar d ao quadrado menos 4l ao quadrado. Esta aqui é a fórmula que você pode utilizar para calcular o raio, né, de qualquer curva, desde que você saiba, né, então, essa distância d entre esses dois pontos, tá ok? Que tangencia aí, né, esse ponto aqui no meio, né? E a largura da rua, né? A largura dessa estrada, dessa curva. E aí, utilizando essa fórmula e matemática simples, você consegue descobrir o raio dessa curva. Outra maneira, pessoal, de você fazer isso, né, que talvez seja até a maneira mais comum que os agentes de trânsito, por exemplo, usam, né, é a seguinte, olha só. Eu vou tentar não apagar esse meu desenho aqui. É uma outra maneira também bastante interessante. O que eles fazem? Ao invés de esticar a corda, né, entre esses dois pontos aqui do arco mais externo, você estica, né, a corda entre dois pontos desse arco mais interno da curva. Então, digamos, por exemplo, que eu estique a corda aqui, ó, entre esses dois pontos, pessoal. Tá bom? Então tem um agente de trânsito aqui, um agente de trânsito aqui. Eles esticam essa corda e essa corda aí tem um comprimento, digamos que ela tem um comprimento D, tá ok? E esse método é até mais fácil na prática da gente fazer. E aí o que depois mede, pessoal? Nós vamos medir depois essa distância aqui, ó. A distância da corda até esse arco mais interno da curva, tá ok? Essa distância que eu vou chamar, sei lá, vou chamar de distância D minúscula, tá bom? Muito bem. E aí, o que você faz? Então, novamente, né, você imagina aí essa distância até o centro da curva, tá certo? E você vai imaginar aquele triângulo retângulo novamente, né? Esse triângulo retângulo novamente. Então, daqui até aqui é o raio R, tá bom? E essa distância, portanto, é todo o raio R menos D. Então, esse pedacinho aqui, daqui até aqui é R menos D. D é essa distância. Daqui até aqui é R. E esse lado aqui, pessoal, é a metade do tamanho da corda, né? É D sobre 2. Então, novamente, você aplicando o teorema de Pitágoras, você consegue descobrir uma expressão para o raio dessa curva,
Tá certo? Vamos aplicar Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, isso aqui vai ficar r ao quadrado igual r ao quadrado menos 2rd mais d ao quadrado mais d maiúsculo ao quadrado sobre 4. O r ao quadrado vai embora. Esse menos 2rd eu passo para cá, 2rd. E isso é igual a dzinho ao quadrado, que é essa distância aqui, mais d maiúsculo ao quadrado sobre 4. E aí, novamente, né, passando o 2dzinho dividindo, pessoal, nós temos r, que é o raio da curva, é d sobre 2, mais d ao quadrado sobre 8 vezes d minúsculo, tá bom? E eu posso aqui novamente deixar sob o mesmo denominador, né? 8 vezes d minúsculo, e aqui então vai ficar 4, né, d ao quadrado mais d maiúsculo ao quadrado, tá certo? Uma fórmula um pouco semelhante à anterior, mas claro, tem diferenças, né? Porque o método anterior você colocava aí a corda aqui até tangenciar esse ponto, né? E você media essa distância e a largura da curva. Nesse outro método, não. Nesse outro método, você estica a corda entre pontos da borda inferior, né? Da borda mais interior da curva, tá certo? E mede essa distância aqui, esse vão, digamos assim. E aí você utiliza então esta fórmula que aqui está para descobrir o raio de uma curva, tá bom, pessoal? Curvas seguras, raios tem que ser pelo menos 200 metros, tá bom? Curvas são as chamadas curvas de raio longo. E curvas perigosas são curvas com raios de 100 metros ou menos de 100 metros. Essas curvas são as curvas mais perigosas, tá bom? Então, curvas seguras, curvas com raio de 100 metros ou mais, tá ok? Por fim, pessoal, nós vamos discutir aqui um problema de estabilidade de um veículo, tá bom? Então, nós já discutimos aí a curva inclinada e o cálculo da velocidade, né, máxima, né, curva inclinada. Daí eu abri um parênteses para você e mostrei, né, dois jeitos diferentes de se calcular o raio de uma curva, tá certo? E agora nós vamos discutir um problema de estabilidade de um veículo. Então considere o seguinte, pessoal, considere que um veículo ele esteja aí se deslocando numa curva plana, tá bom? A gente agora vai supor que a curva ela é plana, então ele está aí com uma certa velocidade v e ele se desloca numa curva de raio r, tá bom? Então nós estamos olhando isso aqui de cima, tá? Esse veículo, né? Estamos olhando ele de cima. Vamos olhá-lo com mais detalhes agora, pessoal. Vamos lá, vamos supor que também seja aí um veículo simples. Eu vou tentar desenhar um pouco grande para vocês conseguirem visualizar. Vamos supor aí então que esse veículo, então aqui são as rodas, tá bom? Que eu vou desenhar aqui. Então olha só, esse veículo ele tem um tamanho A, né? Uma largura A, melhor dizendo, tá ok? E vamos marcar, pessoal, aí a posição do centro de massa desse veículo, tá bom? Vamos considerar que esse veículo, né, ele não, como ele não é homogêneo, o centro de massa dele não vai estar no meio. Vamos supor aí que o centro de massa esteja aqui, digamos aqui, né? Então esse pontinho aqui é o nosso centro de massa desse sistema, desse veículo. Vamos considerar, pessoal, uma origem. A gente pode adotar a origem aqui nesta roda, tá bom?
no meio desta roda. E aí, então, eu preciso especificar as minhas coordenadas, né, do centro de massa. Então, vamos colocar aqui o nosso sistema XY aqui do lado, de referência. E então, a distância, né, desse ponto, tá bom? Do meu centro de massa, as coordenadas, melhor dizendo, né, do meu centro de massa, eu vou chamar de YC e de X de XC. Tá bom, pessoal? Para facilitar, vamos colocar esse ponto, do jeito que eu desenhei aqui, vocês vão ter dificuldade para enxergar. Vamos colocar o nosso ponto, ou a nossa origem, aqui no cantinho da roda. Pronto, aí fica mais fácil para você enxergar isso. Então, a distância aqui, ó, em X da origem, é a coordenada X do centro de massa, e a distância em Y da origem é a coordenada Y, tá, do centro de massa desse veículo. Muito bem. Nós temos também aí, temos que marcar aqui as forças que atuam sobre esse veículo. Então, nós temos o peso, tá certo? Que atua sobre o centro de massa desse veículo. Nós também temos as forças normais, tá bom? Que eu não necessariamente vou considerá-las iguais, pessoal, a priori. Vamos supor que elas sejam aí diferentes. Suponhamos que tenha mais peso de um lado do que mais peso do outro, tá certo? Essas coisas, né? Então aqui eu tenho N1, aqui eu tenho N2. E também você sabe que tem as forças de atrito, né? Digamos que esse veículo tende a derrapar para, então, fora da curva. As forças de atrito são contrárias à tendência do deslizamento. Elas apontam para o centro da curva, tá bom? Então, olha só, eu marquei aí, pessoal, todas as forças que atuam neste veículo, tá bom? E nós definimos também uma origem aí, né, nessa roda aqui, tá certo? Origem O. Então agora o meu objetivo nesse momento é discutir a estabilidade desse veículo, tá? Quando que ele está estável ou não, quando que ele desliza, quando que ele tomba, tá certo? Então a gente vai discutir tudo isso aí. Então vamos usar as condições de equilíbrio. A primeira condição de equilíbrio é a condição de equilíbrio de translação, tá certo? Então eu quero que o meu veículo fique em equilíbrio de translação, tá? Então, para que isso aconteça, vamos lá. Somatório de todas as forças em Y igual a 0, somatório de todas as forças em X igual a 0 também. Então, eu quero que ele não sofra aceleração nem para cima, nem para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita. Muito bem, a primeira equação, em Y, então nós temos N1 mais N2 tem que ser igual ao peso. N1 mais N2, a soma das forças normais, tem que ser igual ao peso M vezes G. A segunda condição de equilíbrio de translação me diz que a soma de todas as forças em X tem que ser igual a 0. Ora, pessoal, aqui nós vamos resolver esse problema no referencial desse veículo, tá ok? Então eu não estou olhando de um referencial inercial. Não estou olhando de fora o problema agora. Agora eu estou no veículo. E no veículo está faltando uma força aqui, já que o referencial é não inercial. Essa força, pessoal, é a força centrípeta, não é isso? Eu vou desenhar ela aqui, ó. A força centrípeta, que na verdade no referencial não inercial do automóvel, né, do carro, ela é chamada de força centrífuga. Tá certo? Mas não existe força centrífuga. É só porque nós estamos num referencial menos, né? Um referencial aí pouco apropriado, né? Então, é como se houvesse uma força puxando aí o veículo para fora. Isso aqui, de novo, no referencial do veículo, ok? Então, essa é a força centrífuga. Muito bem. Então, vamos lá. As forças de atrito são as forças que equilibram esta força centrífuga no referencial
do carro. Então, nós temos F1 mais F2 igual também a FC, né? Que é a força centrífuga. Tá bom, pessoal? Bom, aqui na verdade eu deveria colocar menos, né? Porque elas estão no sentido negativo do eixo X. Então, menos F1 menos F2 igual a mais FC, tá ok? Essas são as equações da condição de equilíbrio de translação. E agora nós vamos analisar, né, a equação de equilíbrio de rotação, tá? Nós também não queremos que esse veículo ele gire nem para um sentido nem para o outro sentido. Para que isso aconteça, a soma de todos os torques em relação ao polo, à origem, ó, tem que valer zero. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Quais são as forças que fazem torque aí, né, sobre o meu veículo? Muito bem. Essas forças que fazem torque, bom, a força centrífuga aqui, pessoal, ela atua exatamente no centro de massa, tá? Talvez eu devesse desenhar esse vetor aqui para você enxergar melhor. Então tá aí a força centrífuga, tá? Vamos lá. A força N2, ela atua no polo, tá certo, pessoal? Ou bem pertinho do polo. Na verdade, essa distância pequenininha aqui a gente vai desprezar, né? Então, na verdade, eu não tenho torque da força N2 porque ela está atuando exatamente no polo. E também não tem torque aqui da força F2. As únicas forças que fazem torque em relação a esse ponto, né? Segura esse ponto, é a força N1, então que tende a girar o veículo para lá. A força F1 também não faz torque, porque a linha de ação dela passa pelo polo, tá bom? O peso, que tende a girar o veículo, né, nesse sentido, tá bom? E a força centrífuga, que tende a girar o veículo nesse sentido, né, no sentido anti-horário, tá bom? Então, nós temos que o torque da força N1 mais da força centrípeta tende a equilibrar o torque da força peso, tá ok? Muito bem. Quem é o torque da força N1? Ora, é o produto dela pelo braço da força, que é a distância da linha de ação dela até o polo O, que é a própria largura do veículo A. Então, o torque de N1 vai ser N1 vezes A. Só que isso no sentido, essa força aqui tende a girar o veículo no sentido anti-horário, não é, pessoal? Que a gente vai aí batizar de sinal positivo, tá bom? Muito bem. Quem quiser também utilizar aí a fórmula, né, do produto vetorial, tá certo? Também pode, né? O ponto tá aqui, então eu tenho o vetor posição, né, do polo até a força N1. N1 tá assim, né? Então você vai fazer o produto vetorial, né? De R, chapéu, R vetor, né? Com N1. Então, na verdade, dá um torque entrando no quadro, tá bom, pessoal? Que daí a gente vai adotar como negativo, tá? Então, vamos colocar aqui como negativo esse torque. Menos N1 vezes A. Aí depois nós temos o torque da força centrífuga, tá bom? Que tende a girar esse veículo em relação à origem, aqui ao ponto O, no mesmo sentido, né, que o N1. Vamos ver por quê? Vamos lá. O vetor R está aqui e a minha força centrífuga está aqui, né? Então, o vetor R vetor FC também dá um torque entrando no quadro, tá bom, pessoal? Então, também é menos F vezes C, FC, né, vezes o braço da força. Qual que é a distância, né, da atuação da força em relação ao polo? É a distância XC, tá ok? XC, a abscissa do centro de massa. E, finalmente, nós temos o torque da força peso, tá bom? Então, muito bem, o peso, ele está
é um vetor que aponta assim para baixo. O vetor R, ele está aqui, né? Então, vamos lá. R vetor P, né, que é o peso, dá um torque positivo saindo do quadro. Então, nós temos mais M vezes G vezes essa distância, né? Essa distância aqui que é XC. Bom, o meu... na verdade, pessoal, aqui é em Y, né? Aqui deveria ser YC, né? Porque nós temos... Vamos ver aqui. Bom, o braço da força-peso é o XC. Aqui é XC, tá certo. Agora, aqui, né, a distância do ponto de aplicação da força centrífuga em relação à origem, pessoal, na verdade é YC, né? E não XC, como eu coloquei aqui. Então, aqui, perdão, aqui é YC, é a ordenada do centro de massa, tá bom? Agora sim. E essa soma, então, pessoal, essa soma aí tem que valer 0. Tem que ser igual a 0, tá ok? Muito bem. Agora nós podemos então trabalhar com esta expressão aqui do equilíbrio de rotação e achar a força normal N1. Eu posso descobrir uma expressão para essa força N1, né? Em termos das outras forças. Então, muito bem, vamos isolar aí o N1. E aí, então, ele vai ficar assim. Vai ficar mg vezes xc menos a força centrífuga vezes a ordenada do centro de massa, dividido pela largura do veículo. Olha que interessante. Então, aqui eu achei uma expressão para a força normal, né, exercida nessa roda aqui. Tá bom? Eu posso, inclusive, daí substituir a minha expressão de Fc. A força centrífuga, pessoal, né, no referencial do veículo, ela é igual à força centrípeta, né, que é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva, né, o raio da trajetória, tá bom? Muito bem. Agora, nesse momento, nós vamos então analisar duas situações. A situação em que o veículo ele desliza e a situação aquela em que o veículo tomba, tá bom, pessoal? Quando que o veículo tomba, por exemplo? Qual que é a condição de tombamento desse veículo? Né? Qual é a velocidade aí que ele deve ter para que ele tombe, para que ele gire aí em relação a essa roda, a origem, tá certo? A esse polo aqui. Ora, pessoal, se ele tombar, o que que acontece? Quando ele vai, então, estiver aí na iminência de tombar, o que que acontece com a força normal N1? Na verdade, essa roda aqui perde o contato com o solo. E aí, então, a força N1 deixa de existir. Então, a condição de tombamento é aquela em que N1 é igual a 0, tá bom? Então, ele tomba quando a força normal N1 é igual a 0, ou seja, quando esse numerador aqui é igual a 0, pessoal. Ou seja, quando mg vezes xc igual a fc vezes yc. Olha que interessante. Vamos melhorar aquilo ali. Eu vou apagar aqui. Olha só, então, vamos lá, vamos melhorar aquela expressão ali. mg vezes xc, e isso é igual à força centrífuga, que é mv2 sobre r, já que nós estamos no referencial não inercial, né, do carro, vezes yc. Vamos então cancelar as massas e isolar a nossa velocidade, pessoal. A nossa velocidade, então, vai ser a raiz quadrada de r vezes g vezes xc dividido por yc. Esta aí é a velocidade crítica. Uma vez atingida o valor dessa velocidade crítica,
o automóvel, né, esse carro, esse veículo aqui, ele entra na iminência de tombar, tá bom, pessoal? Do tombamento. Uma expressão bastante interessante que depende do raio da curva e das coordenadas do centro de massa do veículo, tá bom? Muito bem. E quando que esse veículo ele desliza, pessoal? Né? Esse veículo desliza quando for atingida, né, esta condição aqui, ó. Tá ok? Quando, né, a força centrífuga é igual, então, a essa soma, na verdade, essa soma, né, de forças de atrito. Esse menos só é para dizer que a força de atrito tem o sentido contrário aqui do eixo X. Mas quando a força centrífuga, então, for igual à soma das forças de atrito nas rodas, que não necessariamente precisam ser iguais, né? Pode ser iguais, inclusive, aí eu tenho, então, a iminência do deslizamento. Vamos ver qual é esta expressão? Muito bem. Força centrífuga, então, é igual a mv2 sobre R, igual força de atrito, coeficiente de atrito estático vezes a força normal N1, mais coeficiente de atrito estático vezes a força normal N2. Colocando em evidência o μ, eu tenho N1 mais N2. N1 mais N2 é igual ao peso m vezes g. Então eu fico mv2R sobre R igual μe vezes m vezes g. E da onde que eu obtenho aí a fórmula, né, que nós já conhecíamos. μ vezes g vezes r, que é a velocidade máxima, né, que o carro pode atingir na curva plana sem deslizar. Tá bom, pessoal? Isso aqui nós já conhecíamos, né? Inclusive deduzi para você aí a velocidade na curva inclinada. O que era novidade para vocês era este resultado aqui, né? A velocidade crítica para esse veículo estar na iminência do tombamento. Tá bom, pessoal? Então, questão bastante interessante que nós resolvemos aqui. É mais uma questão de mecânica envolvendo agora o equilíbrio e estabilidade. Tá bom, pessoal? Vejo vocês na nossa próxima aula.